Ai, tem alguém carente aqui. Tá pedindo carinho, neném. Aqui, ó. Olha você como você é lindo. Olha lá. Meu amor. Esse é o meu companheiro Zion. E aí, tudo bem? Eu sou Thelma Queiroz e vamos aqui contar mais uns causos da vida real aqui. Bora lá. Né? Bonitão. Ai, gente, ele é tão fofo. Não quero largar dele. É muito amoroso. Olha, nesse vídeo eu vim compartilhar com você um insight que eu tive sobre atrair as coisas da maneira certa. Eu sei que tem um monte de informação de tudo que a gente deve fazer, de tudo que a gente tem que fazer e de coisas que a gente não tem que fazer. Mas eu quero ser breve e trazer uma experiência que eu tive que me deu esse estalo de pensar sobre isso, sobre atrair as coisas da maneira certa. E é sem fazer força. Como é que é atrair da maneira certa, né? No que eu percebi é como você se sente em relação ao que está ao seu redor, a sua própria vida. Teve um dia que eu dei uma organizada aqui em casa e eu sempre gosto de ter plantas dentro de casa. E eu não tenho muitos vasos, eu peguei 2 copos de água que eu tenho, que eles são um pouco maiores. E eu falei, vai ser esses mesmo aqui que eu vou usar de vaso, porque eu queria muito colocar no meu quarto uns vasinhos com umas flores de manjericão, porque elas são muito bonitinhas. E aqui em casa eu tenho um mini canteirinho bem na entrada, que eu plantei manjericão roxo e manjericão verde, e, entre outras coisas, né? Alecrim, hortelã, e enfim. E eu fui lá para pegar os galhos das flores, né? Que tinham flores, que é uma florzinha muito bonitinha e é muito perfumado. E quando eu cheguei para pegar, tava cheio de abelhas e borboletas. Aí eu falei, eu não vou incomodar a freguesia que veio aqui, né? Poder usar as flores, polinizar. Eu falei, eu não vou incomodar elas agora, eu venho buscar no final do dia. Mas eu passei assim um tempo observando as abelhas e as borboletas, assim, naquela sintonia bonita, sabe? Gente, a natureza é uma coisa tão graciosa, tão bonita. Às vezes ela é, né, poderosa, avassaladora. Mas naquele momento eu vi uma sutileza, uma doçura na natureza através daqueles bichinhos assim tão pequenos e tão bonitos. E eu fiquei pensando sobre isso. Eles não vinham aqui. Eles passaram a vir depois que eu cuidei daquele jardim. Eu costumo dizer que quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Aquele jardim ali não existia. Era um pedacinho de terra que estava crescendo um matagal horroroso. E muitas vezes a gente olha para a vida de outras pessoas e vê as pessoas atraindo, conquistando e se mantendo com vidas, para nós que estamos aqui de fora, vidas incríveis. Aí você pensa, como? Eu também sou uma boa pessoa, mas como que eu não tô conseguindo fazer isso? Como que eu não tô atraindo coisas assim tão incríveis e legais pra minha vida? O que eu tô fazendo de errado? E eu percebo que o meu erro era esse. Eu focava no erro. Eu focava naquilo que eu estava pensando de errado sobre mim. E eu aprendi que o universo é igualzinho à Terra, literalmente à Terra. A Terra, ela não vai fazer diferença se você plantar veneno ou se você plantar fruta. Ela vai simplesmente crescer. Então,
tudo aquilo que você tá sentindo, tudo aquilo que você tá emanando, o universo vai te dar mais daquilo. Tem pessoas que elas têm traumas de traição e ela acha que ela vai ser traído em qualquer momento da vida. Ela pode estar com as melhores pessoas do mundo, em todos os âmbitos, tá? De amizade, profissional e romântico. Ela acha que ela vai ser traída em qualquer momento, ela tá esperando uma traição. Ela perdeu a confiança em si mesma e perdeu a confiança nas pessoas. E eu entendo, eu já estive nesse lugar. Mas eu também aprendi que é como nós nos sentimos, é como a gente resolve criar. Então, um belo dia, eu pensei, eu vou dar um jeito nesse jardim. Mas eu não fiz. Passou uma semana, eu olhei para o jardim e falei, eu vou dar um jeito nesse jardim. Eu vou dar um jeito, eu fui empurrando e o mato ficou imenso. E chegou num ponto que ele começou a sair pela grade do portão da frente. Sabe aquela impressão de casa abandonada? Pois é. E aí eu tive aquele negócio, eu falei, eu não vou me abandonar. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer para esse jardim acontecer? E aí, claro, né, eu fui lá no oráculo da humanidade, o YouTube e o Google, como é que a gente fazia um jardim. E lá fui eu, me vesti pra guerra. Botei uma roupa de manga comprida, botei luva, pus um boné e pá! Sentei ali do lado e comecei a arrancar o mato. E para minha surpresa, o que eu achei que ia demorar, assim, sei lá, 1 hora e meia, demorou, acho que nem meia hora. Eu arranquei todo aquele mato com uma facilidade, porque ele não era um mato que estava enraizado, ele era um mato rasteiro, superficial. E eu arranquei tudo aquilo, só que aquele mato, ainda que ele não seja um mato que está enraizado, ele se alimenta daquela terra, ele comeu todos os nutrientes, aquela terra estava pobre. Então eu tirei tudo, eu cavuquei ele todo, eu botei uma terra nova e aí eu comprei mudinhas de manjericão de 2 tipos, pus alecrim, eu pus lavanda, eu pus hortelã. Ai, gente, que sensação incrível! E aí eu coloquei umas sementes que eu tinha guardado, que eu peguei uma vez numa loja onde eu trabalhei. As sementes do arranjo da loja começaram a cair e as minhas colegas de trabalho disseram, ai, olha, a flor tá soltando sujeira. E eu logo vi, eu falei, isso é semente. Eu guardei as sementes no envelope e quando eu terminei de fazer o jardim, que as outras plantas já estavam crescendo, eu fui lá e joguei. Essas plantas já estão crescendo e ela chama crista de galo, dá uma flor muito bonita. Mas o fato é que, quando eu fui para buscar os galhos de manjericão para enfeitar a minha casa, eu fiquei olhando e falei assim, nossa, é verdade. Quando a gente só cuida do jardim, as borboletas vêm. E interessante, uma coisa é que tinha uma borboleta que ela tinha uma das asas, parece que tinha sido arrancado um pedacinho da asa dela. E eu olhei para aquela borboleta e ela ali, aquela coisa graciosa, né, que ela tem de ficar abrindo e fechando as asinhas, assim, quando ela tá parada. E eu fiquei olhando e eu fiquei muito emotiva, eu quase chorei. E eu falei assim, nada impediu você de ser borboleta, né? Nem mesmo quando te arrancaram um pedaço. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Então, às vezes, a gente passa por coisas que parecem que arrancam pedaços de nós. A gente se sente despedaçada, a gente em algum momento para de se sentir inteira. Mas o importante é que você saiba cuidar do seu jardim.
E sempre você vai ter que voltar e arrancar mato. Eu faço isso pelo menos uma vez por mês. Mas não tem nenhuma vez em que eu olhe e não me lembre desse dia da borboleta da asa cortada. O quanto ela continuava ali linda, voando. Não impediu ela voar, mesmo que ela tivesse uma asa cortada. Eu não sabia que uma borboleta tem 4 asas. Eu só descobri porque um dia eu estava estendendo roupa aqui na laje e eu estava num dia tão em paz, tão tranquila, que a borboleta começou a rodear ali a hora que eu estava com a mão no varal, colocando o prendedor na roupa. Ela veio e pousou na minha mão. Eu senti como se uma divindade tivesse me tocado. Eu olhava para aquela borboleta e eu contemplava aquele ser tão delicado, tão livre, que tinha escolhido pousar na minha mão. Eu fiquei tão emocionada e eu falava: você é tão linda, você é tão linda, você é tão perfeita. Nossa, como você é incrível, como você é perfeita. E ali ela começou a movimentar as asinhas e eu vi que ela tinha 4 asas. E aí aconteceu de eu ver essa borboleta que tinha um pedacinho da asa cortada, que me marcou muito. Ai, ele vai latir. Zion, vem aqui. Zion. Seu bagunceiro, vagabundo. Então, simplesmente atrair da maneira certa é você cuidar de si mesma. Atrair da maneira certa é você investir tempo no seu autoconhecimento, na sua paz de espírito, na sua espiritualidade, seja ela qual for. Ai, meu cachorro é um bagunceiro. Ele não pode ouvir um cachorro latindo que ele vai lá para conversar também. Lá vem ele. Então é cuidando de você. A maneira de você atrair as borboletas para o seu jardim, ou seja, atrair aquilo que você deseja, é cuidando de si mesma. E não precisa fazer força. Eu só cuidei do jardim, deixei ele lá crescendo, lindo, jogando água, tirando o matinho que ia crescendo no meio das flores. E ele tá lá lindo, cheio de flores, de manjericão por enquanto. E é assim que naturalmente aquilo que combina com aquele jardim virá até ele. Entendeu? Cuide do seu jardim, cuide da sua alma, cuide de você. Cuidar do seu corpo também é um ato espiritual. Então, atraia da maneira certa, cuidando de você mesma. Você tem uma prática espiritual? Você não tem um jardim de verdade? Tudo bem, isso é só uma metáfora. Então, se você não tem um jardim propriamente dito, mas você tem a você mesma para cuidar, ou de repente outras coisas que você pode embelezar. E aí é nessa vibração de amor e de abundância que aquilo que combina com você chegará até você. Para atrair da maneira certa, você só tem que cuidar do seu jardim, porque aquilo que combina com o seu jardim virá até você. Então, fique firme e continue.